Dois, três. Parksnet! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ParkCast. E hoje é um episódio muito legal que nós trouxemos convidados mais do que especiais para Parksnet, que são as pessoas que fazem acontecer na prática. A gente sempre diz isso e é importante reforçar: a Parksnet tem a tecnologia como meio e não como fim. Então, hoje eu recebo aqui com muita alegria parte da nossa equipe, do nosso time, que vai trazer um pouco da história de cada um, curiosidades, pontos de vista e vamos conhecer um pouco de cada área também. Temos pessoas do marketing, comercial e do sucesso do cliente. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos começar com as apresentações. Henrique, fique à vontade. Tudo bem, Thiago? Obrigado. Eu me chamo Henrique. Geralmente quando a gente vai se apresentar, a gente fala um pouco da nossa profissão ou um pouco do que a gente estuda, mas eu sempre preferi falar dos meus valores e meus princípios. Eu acho que eles me definem muito mais quem eu sou e para onde eu quero ir. Considero uma pessoa focada, determinada e, acima de tudo, com uma vontade de deixar um legado, fazer a diferença. E a Parksnet me ajuda muito nisso, Thiago, porque eu aprendo muito com ela, principalmente com vocês, contigo também. E sempre é um desafio, sempre desafios novos e uma pressão boa. Porque existe, às vezes, a falsa ideia de que toda pressão é sempre boa, mas nem todas são. Mas na Parksnet é sim, é um ambiente muito bom e que eu evolui muito como profissional e também como pessoa lá. Muito bem, muito boa apresentação. Rudy, segunda vez no ParkCast, já conhece a casa, mas por favor, faça as honras. Isso aí, obrigado, Thiago. Depois de uma apresentação dessas do Henrique, fica até difícil falar, né? O Henrique tem o lado político dele, né? A gente tem que descontar que estamos em outro nível. É isso aí. Mas então, eu sou o Rudy, né? Responsável do comercial da Parksnet. E uma coisa que o Henrique falou é muito bacana, que a gente sempre, todos os dias, a gente aprende com todo mundo. Eu acho que é uma coisa que a Parksnet, ela mostra muito isso pra gente. Tem o Thiago, que tem anos já de experiência, que ensina muita coisa pra gente. Mas eu sou, juntamente com o Thiago, o mais velho da equipe, e eu aprendo muito com o Henrique, com o Caio. Então a Parksnet é isso, é a gente um ajudando o outro sempre. Muito bem, muito boa apresentação também. E agora a primeira vez no ParkCast conosco, o nosso amigo querido Caio. É até difícil de falar, né? Depois de duas grandes apresentações como essas daí, o pessoal aí vieram preparados, treinando. Capricharam durante... Já vieram pensando, né? Negócio planejado. Bom, meu nome é Caio, né? Pra quem me conhece, pra quem não conhece também, não deixa de ser, né? E é um grande prazer estar aqui junto com cada um de vocês. Vocês são mais do que colegas pra mim, são amigos de verdade, considero vocês muito. E, gente, eu trabalho na Parksnet na área do suporte, né? Do sucesso ao cliente. Se vocês tiverem algum problema, normalmente estão falando comigo. Xinguem o Caio. Quando você xinga o sistema, é o Caio que vocês estão xingando. Então, tudo que vocês veem, quando mandam mensagem no nosso suporte, ligam, normalmente vocês estão falando comigo. E hoje eu tô aqui, é um grande prazer fazer parte desse podcast junto com cada um de vocês. Que legal. Vocês vão perceber aí durante o episódio que a gente tem uma equipe de peso, né? E eu tenho muita gratidão e... não vou falar sorte porque foi difícil, mas privilégio de ter montado um time. Estamos montando um time, né? Construindo, mas já com pessoas muito importantes e que a gente tem essa sinergia. O Henrique, na apresentação dele, trouxe um ponto bem legal do que ele traz de valor, que é a atitude e tudo mais. E começando a falar sobre o pilar de gestão. Acho que é um bom tema pra gente começar. Na Parksnet, há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, a gente tinha uma dificuldade de montar time porque eu buscava pessoas com experiência. E foi em fevereiro de 2024 que eu mudei um pouco a ideia e falei assim: eu vou buscar por atitude e não por experiência. E apareceu esse guri pra fazer a entrevista. Ele só falou assim: o que precisa fazer eu faço. Vamos embora. E de fato, isso é muito legal porque traz uma essência da Parksnet que a gente é muito do prático do vamos fazer. Não tem título, não tem crachá, tem que fazer o que tem que ser feito. E tem que fazer. Então acho que esse é um valor muito legal, Henrique, que você trouxe. E tanto o Rudy e o Caio também tem essa identidade de fazer, de ação, né? E, gente, vou deixar aqui aberto pra gente bater um papo, mas como que vocês veem essa questão de atitude? Porque eu entendo que isso é um ponto muito positivo. E ter uma empresa que a gente pode ter atitude e isso é levado também como ponto, como o Henrique falou, nem sempre é bem visto.
Mas o que você acha, Henrique? Como que você vê o dia a dia, as atitudes e esse poder de ação no seu dia a dia de trabalho? Eu sempre falei para todo mundo quando perguntam como é que é trabalhar na Parksnet, porque eu achei muito disruptivo, muito diferente. Eu trabalhei em muitos setores diferentes, a maior parte da minha curta carreira, né, foi na iniciativa pública. Então eu trabalhei na prefeitura e lá é muito engessado. Porque literalmente o que tu tem que fazer tá literalmente descrito numa folha de papel. Tu não tem nem para onde correr. E lá eu me deparei com uma coisa que é muito infeliz hoje no funcionalismo público, que é muita gente foge do trabalho. Eu trabalhei como estagiário na prefeitura e uma coisa que eu sempre consegui me destacar lá foi não ter medo do desafio, não ter medo do contribuinte que chegava daí, não é cliente, né, contribuinte, que chegava lá com um problema, com um pepino, querendo estrangular a primeira pessoa que aparecesse na frente, se deparar com um estagiário e pensar, não, esse cara não vai nem conseguir resolver. Muitas vezes eu não tinha nem a formação e nem conseguia de fato resolver, porque às vezes dependia de uma assinatura, uma palavra de algum técnico, né? Mas eu não corria dele. E na Parksnet eu vi que isso é muito mais bem-vindo. A atitude, ela não só é permitida, como ela é incentivada. Então, várias vezes o Thiago mesmo, né? Ele nos permitiu, não, procura essa ferramenta, procura algo que tu acha que vai conseguir contribuir pro nosso ambiente, para produzir mais. Então, não só em ferramenta, mas em conhecimento. O Thiago o tempo inteiro nos incentiva a fazer cursos, a ler alguma coisa, a procurar algum conhecimento, a ver algum vídeo para trazer, porque ele sabe que a gente vai ter aquele retorno para nós pessoalmente e vai poder aplicar aquilo na Parksnet. E é por isso que a gente consegue, não só consegue, mas vai frequentemente em muitos eventos, como a Gramado Summit, a Festures, que a gente vai estar participando também. E isso é muito benéfico para mim como profissional e para a Parksnet, eu acredito também. O Caio também pode falar claramente sobre isso, que a gente é incentivado a fazer os cursos, a ver as entrevistas nas feiras, né, Caio? Claro, com certeza. Um último que a gente recebeu agora, até de indicação, foi o da própria G4, né? Exato. Para quem conhece a G4 sabe o potencial, né, o valor, né, de ensinamento e de valores que eles nos trazem, né? Eu, quando comecei na Parksnet, diferente do Henrique, eu vim de uma iniciativa privada, né? Eu trabalhei por alguns anos na parte da hotelaria, sempre com turismo, sempre envolvido ali. E para quem trabalha em hotel, para quem conhece o pessoal do back office ali, né, sabe como é que é trabalhar em hotel. Tu é recepcionista, tu também é garçom, tu também mexe com a parte dos quartos, você corre em tudo. Concierge, é tudo. É tudo. Tem que cruzar e correr para cabecear também, né? E na Parksnet eu me encontrei muito bem assim, porque eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de estar envolvido com tudo e eu tenho certeza que com cada um de vocês eu aprendo cada vez mais, né? Eu não sou o dono da razão, mas, gente, sempre que eu tô com cada um de vocês, para mim é um aprendizado novo. O Thiago, para mim, muito mais do que um gestor. Às vezes eu considero até como um segundo pai. Prefeito. É um prefeito. Tem idade, né? Tem idade pra isso. Não, é o chefe, é um prefeito, né? Não. E assim, eu não consigo demonstrar em palavras a minha gratidão que eu tenho em trabalhar com cada um de vocês. Isso de verdade eu não tenho nem como retribuir. Talvez algum dia, pagando uma água, pagando um jantar top em Balneário Camboriú, né? Já fica marcado. Lagosta, né? Que legal. Sim. Mas aqui eu gosto muito de trabalhar na Parksnet porque a gente também é muito dinâmico. Muito dinâmico. E ter pessoas capacitadas e profissionais realmente dedicados, assim como vocês, me ajuda a crescer também. Perfeito. Que maravilha, né? Uma coisa até engraçado que a gente estava comentando ontem à noite lá estávamos o Caio e eu no escritório e a gente falando de como era diferente trabalhar na Parksnet. De como o Thiago era um gestor diferente. Isso aí. Que ele escutava, que a gente podia levar o que a gente tem. Eu vim de empresa grande também e a gente sabe que muitas vezes o que acontece? Tu tem que botar esse fone aqui. Se tu achar um jeito melhor de botar ali, não importa. Tu tem que botar o jeito que a empresa passou pra tu botar. Então, ontem a gente falava disso, como que a Parksnet faz a gente crescer, porque a gente tem toda a liberdade de a gente fazer da melhor forma, como a gente consegue fazer e como a gente acha meios e leva, e todas as coisas novas que a gente leva é sempre ouvido. Então, isso que faz realmente a diferença
e que faz o ambiente ser tão bom de trabalhar. Exatamente, com certeza. Muito bom, pessoal, ver vocês todos, mas eu acho legal ouvir tudo isso de vocês, sou muito grato, como eu falei no início. Mas também para deixar muito claro, né, como o Henrique trouxe. Eu tenho um pensamento, Henrique, que eu acho que não é questão de pública ou privada, mas tem empresas privadas que também tem uma burocracia, como o Rudy trouxe. Então, o que eu entendo, né? A gente tem um grande privilégio na Parksnet por ser uma startup e também por eu ter passado realmente como consultor, trabalhar em outros parques, a gente tenta deixar as coisas mais soltas, né? Empresas grandes, para mandar uma pessoa embora, quando a pessoa não tá no ecossistema, não tá com a frequência que aquelas pessoas da equipe têm, é mais burocrático do que contratar. E vocês entendem que já passaram várias pessoas pela nossa equipe e a gente vai trocando. Não é porque a gente vai trocando porque a gente não segura, mas é por identidade. Então eu acho que o principal ponto, né, até para o pessoal que está nos ouvindo também, empreendedores, é que a gente tem esse perfil de startup, que a gente é muito ágil em fazer tudo que a gente tem que fazer e sem colocar política interna ou burocracia nos processos que tem que fazer. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas o segundo ponto, que como eu comentei também, a Parksnet, uma empresa tão aberta, né, e que tem essa fluidez de processo, se a gente coloca isso na mão de pessoas que não têm um mindset preparado, a empresa quebra, tá? E eu sempre trago isso para vocês, né? Quantas empresas quebram e quebram porque tá vendendo muito, não é porque não tá vendendo, mas é porque vendem muito e não tem as pessoas internas, que eu acho que é um dos pilares e princípios que eu trago e vocês todos têm, que é a visão de dono, gente. Então não adianta ter um gestor, um dono de uma empresa que é muito aberto, se ele não tiver pessoas certas nos lugares certos, a empresa quebra. Então isso também é um mérito de vocês. Então fico muito feliz aí pra gente concluir essa fase. E Caio, aproveitando que você comentou da hotelaria, né? Sabe que eu também vim da hotelaria, sou apaixonado por hotel. A gente voltou a falar de hotel outro dia, cara, sonhei, porque é um negócio... É diferente, né, Caio? Mexer com hotelaria e diária e tudo mais é uma paixão. O turismo como um todo. Mas como que foi pra você essa mudança? Porque você era uma pessoa que é muito novo, né? Deixa claro. O Caio tem menos de 22 anos. É um bebê. É só a cara que é judiada. É só a cara. Então, mas quando você veio pra Parksnet, veio com essa bagagem que foi muito importante, mas você tem a experiência e a vivência da hotelaria. Então, você conhece... Você falou do back-end, mas também o front-end. Você sabia como que era receber um turista que tá com criança com fome, a mulher brigando, o voo atrasou, chegou no hotel estressado. Então, eu acho que esse é um ponto muito... É importante que você traz esse senso de urgência para o sucesso do cliente, para o suporte. Mas como que foi para você essa transição e entender sobre parque, o funcionamento, plataforma? Conta um pouquinho para nós, os seus maiores desafios e aprendizados aí nessa migração. Eu aprendi muita coisa, né? A principal que eu trouxe junto comigo, e isso diz muito além do profissional, mas também de meu como pessoa e um pouco dos meus valores, é que eu utilizo mais a questão de, cara, independente de onde eu estiver, eu vou fazer o meu melhor. Pode ser varrendo, pode ser configurando 15 mil sistemas. O meu 100% eu vou dar. Se precisar um pouquinho mais ali, um 120, a gente corre atrás e vai atrás de dar isso. No hotel, eu sempre tive muita dificuldade, eu acredito que seja uma dificuldade que todo empreendedor em Gramado tem, que é de encontrar profissionais capacitados e preparados para fazer o serviço, né? Muitos, às vezes a gente pensa, né, que é fácil treinar alguém, não é tão fácil assim, não é tão fácil. Se a pessoa ela não tem a atitude, a gente traz muito isso com a gente, se a pessoa não tem a atitude, né, de dar o primeiro passo, de ir atrás de procurar ajuda, enfim, de se ajudar, né? De se ajudar. Isso eu trouxe muito comigo, porque lá, como eu falei antes, tinha que cruzar, correr para cabecear, a gente arrumava o quarto, corria para frente para atender o cliente, e o ponto principal que eu senti mais mudança para mim na Parksnet na questão do atendimento foi justamente de não estar presencial com o cliente. Diferente, né? É muito diferente de estar... O cara te xinga pelo WhatsApp, né? Não é pessoalmente. Não vê a cara, né? Não vai te bater. Exatamente. A gente tá no tete a tete, conversando presencialmente com a pessoa, é totalmente diferente, né? Na comunicação, porque tem coisas que o cliente não vai te falar na sua cara, né? Coisas que pelo telefone, por ligação, se torna mais fácil, né? E isso foi o grande
a grande mudança que eu tive, né? Em atender ele... Não que lá eu não atendesse por WhatsApp ou online, mas atender 100%. De forma mais intensa online, né? Perfeito. Porque como eu vou ter que mudar toda a minha forma, todo o meu... Como é que eu vou te dizer? Às vezes o speech. Porque quando a gente está no atendimento, eu acredito todos vocês sabem um pouquinho disso. A gente tem umas frases prontas. Sim. A gente larga ali. Todo mundo tem. Um momento, né? Tô verificando, vou validar. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem as frases prontas. E pro atendimento online, muda muito. Porque eu não posso falar a mesma coisa que eu falo para um cliente presencialmente online, né? E vice-versa. Sim, é bem E fora o número de demanda, né? Porque o presencial você tá atendendo uma família, a outra família vai chegar e vai esperar. No online, você tem 20 WhatsApp bombando e mandando interrogação. Então, e ligando. Isso foi um desafio. Claro, com certeza. Tá. E até um outro desafio que eu encontrei muito, porque eu não tinha noção de como era trabalhar com isso, é a questão do próprio nosso mercado B2B. Que é trabalhar com a parte de afiliados, né? Eu sempre trabalhei muito com o B2C. O cliente final, né? Isso aí, ataca direto o cliente final, a gente precisa vender, vamos vender direto para ele, vamos fazer acontecer. Agora, quando eu me encontrei vendo a parte do B2B, cara, é muito diferente. Porque, de certa forma, a gente precisa, não nós vendermos, mas achar uma forma de incentivar o outro a vender. Né? Não pensar nunca no nosso, mas pensar em, cara, como é que eu posso ajudar o Henrique, como é que eu posso ajudar o Rudy, o Thiago. Ajudar os parques também, né? Exatamente, como é que eu posso ajudar o meu parceiro a vender mais, né? O nosso sucesso depende da gente fazer o sucesso do outro, exatamente, né? Que legal, viu? Muito, muito legal, Caio, ouvir. E, Rudy, você tá com a gente já, eu sempre falo isso desde o começo, praticamente, né? Só que você tem 2 fases na Parksnet, e eu encaro assim. Você era o cara que trabalhava na Parksnet do lado de fora. E o que é do lado de fora? Não é que não fazia parte, mas você tava na rua e tinha pouco envolvimento com o processo interno. E acho que daqui uns 6 meses atrás você começou a se envolver mais dentro do escritório e ver realmente, e eu acho muito interessante isso, que também em grandes empresas, geralmente o comercial não entende como funciona. Sim. O marketing, o sucesso, a estratégia. Né? Então, muitas vezes o comercial, ele é um cara que xinga muito interno, sabe? Pô, os caras do financeiro não pagam fatura, não me liberam isso. E como que foi pra você, então? Conta pra gente um pouco essa virada de chave e como tá sendo pra você. É assustador. Desafio da gestão. Ver toda a engrenagem funcionando, negociações e tudo mais. E quais são os aprendizados que você tem tido com isso? Então, totalmente diferente, né? Tô na rua. Eu sou muito sincero que, cara, eu não mexi no computador. Entendeu? Eu fazia Não andava de avião. Não andava de avião. Essa história. Não andava de avião, né? Tinha medo de andar de avião, comecei a andar de avião. Já fez mais de 55 voos em 2025. Agora é vasta experiência de voo, né? Mas antes também não andava. E eu acho que é muito importante falar isso, por quê? Porque muitas vezes a gente que tá na rua, como o Caio falou, e é perfeito, a pressão da rua é diferente da pressão interna. Então o cara tá na pressão na rua ali, tá resolvendo com o Henrique, eu tô aqui. E daí eu mandei uma mensagem pro suporte, e daqui a pouco o suporte não me respondeu em 30 segundos. Eu tô, mas o que eles estão fazendo lá dentro, né, cara? Estão tomando café. Oi, bom dia, e liga. E daí todo mundo café, alguma coisa assim. Só que, gente, a loucura que é atrás do computador, bombando mensagem de cliente, de afiliado também. É complicado também. É muita coisa, sabe? Então, eu aprendi a mexer no sistema que eu não mexia. Então, não entendia exatamente como que as coisas funcionavam internamente. E isso é, pra mim, principalmente do lado do Caio e do Henrique, eles estão ali volta e meia no suporte, o Henrique com o marketing também, que eu peço uma coisa... daqui a pouco eu te envio. Mas como é que daqui a pouco o computador tá aí? É só criar uma plaquinha? É tão fácil. É só ligar o modo criativo. Então, é essas coisas que o pessoal que tá na rua... E realmente, o Thiago já trabalhou e sabe como é que é. O pessoal que tá na rua, a gente quer as coisas muito pra ontem. Sim. E muitas vezes eu falo, gente, eu vou viajar. Os guris sabem disso. Eu vou viajar, eu tô na rua, eu preciso das respostas imediatas. Só que, tu vendo o outro lado, não é bem assim. Tem a família que tá lá no parque daqui a pouco, que por algum motivo botou o WhatsApp errado, não recebeu o ingresso. E eles estão na porta, na bilheteria,
E eu tô com um cara lá só porque, não sei, daqui a pouco eu perder o acesso ao portal e eu quero pra ontem. Ou então quer saber que dia cai a comissão no sábado. Exatamente. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, o processo, eu acho, de sair um pouco da rua e ficar interno é super valioso porque eu consigo ver todo o back, lado, né? todo do que eu faço lá, né? Eu faço a confusão na rua e os guris têm que ajeitar interno aqui, né? E outros que tu até aprendeu a arrumar, né, Rudy? E alguns que eu aprendi... Exatamente, alguns que eu aprendi a arrumar. Não depende mais, né? Que agora eu consigo, se eu tiver o computador, graças aos meninos aqui, eu consigo arrumar. O Rudy achou que ia ter menos trabalho indo pro escritório, na verdade os meninos deram mais trabalho pra ele, né? Isso que é a parceria, mas interessante que tanto que o Rudy e o Caio trouxeram até agora, que é o que eu falo de setorização. Eu sempre trouxe isso muito na consultoria. Gente, quando a gente setoriza a empresa, ela é importante para uma organização e por uma questão estrutural, salários e cargos e tudo mais. Mas quando você tem o setor, o comercial, não é problema meu. Joguei lá pra dentro, alguém vai te responder. Poderia muito bem responder isso. Mas como o Rudy tem essa visão 360 da empresa, o Caio, o Henrique e a Natália, todo mundo da nossa equipe, é muito importante isso e isso faz a diferença no dia a dia. Porque ele sabe que, por mais que não seja um problema do comercial, seja um cara querendo ganhar comissão, ele sabe que se não for bem atendido vai impactar no resultado. Então acho que essa visão é muito importante. E você, Henrique? Qual foi o maior aprendizado aí nesse período conosco? Um ano e meio que você teve. Você já comentou que você veio do público, privado, mas como empresa, o que você tem aí que você tira? Vou melhorar a pergunta. Traz pra nós um fato assim relevante que foi um momento uau na Parksnet pra você. Uau na Parksnet? É uma ótima pergunta. Eu acho que foi desde o início, Thiago. Foi desde o início. É muito engraçado que eu saí, se eu não me engano, eu estava trabalhando numa contabilidade. E aí acabei saindo dela e, beleza, vou procurar algum emprego. Consegui algumas entrevistas, tinha passado em algumas. E aí eu vi no LinkedIn, no último dia, quando eu já tinha decidido que eu ia trabalhar num lugar. Eu já tinha decidido, eu já tinha tomado essa decisão. Por acaso eu abri o LinkedIn e vi uma vaga interessante que eu nem sabia exatamente o que faria aquela vaga, tá? Ninguém sabia. Ninguém sabia, eu acho que nem o Thiago sabia, tá? Nem ele sabia. Tinha que fazer. E, vou mandar aqui a solicitação. E daí, por acaso, no mesmo instante, o Thiago me respondeu, marcando uma entrevista. E eu fui pra lá, fiz a entrevista e eu posso falar sinceramente que eu me apaixonei pela ideia da Parksnet, porque eu achei muito revolucionário. Eu achei muito revolucionário, adorei a ideia de trabalhar numa startup. Porque é muito diferente, gente, de verdade. Se você tem essa oportunidade de trabalhar... Aqui não tem tantas, né, na região da Serra, mas Porto Alegre já tem, principalmente São Paulo, infinitas. É muito diferente, é muito mais rápido, é muito mais dinâmico e a gente torna muito mais profissional. Então, realmente, foi no começo que eu senti... Nossa, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente completamente de qualquer outra coisa que eu tenha trabalhado. E valeu muito a pena pra mim porque eu saí completamente da zona de conforto. E tu tem que buscar sair da zona de conforto, porque a zona de conforto tu não vai crescer. E na Parksnet foi isso. Eu senti que eu sairia da minha zona de conforto, então valia a pena esse desafio. Então foi bem no começo mesmo. Depois você pode fazer um hashtag e o nome da empresa que você ia e colocar perdeu, né? Eu sei qual é a empresa. Sabe? Sim, acho que sei. Vou deixar a curiosidade aqui no pessoal, os ouvintes vão lá no escritório perguntar pra você depois, os afiliados. Não, mas bacana. Olha, pra mim o momento uau aqui, trazer um pouco de descontração, foi quando a gente ia pra Foz do Iguaçu. Tínhamos o aéreo emitido e não foi um momento feliz, foi uma tragédia realmente. Isso é uma coisa que a gente tem muita consciência, mas internamente, né, hoje a gente passou. E eu falei pros meninos, tava o Caio e o Henrique. E o Henrique, ele é muito otimista, né? Ele nem sabe, às vezes, ele só fala, vai dar certo. E eu falei, pessoal, o avião, o aéreo foi cancelado. Não tem previsão de abertura do aeroporto, mas a gente tem um evento em Foz com stand pago. E era um investimento pesado que a gente fez pro nosso momento. Foi o primeiro evento que a gente participou. Com stand. Com stand, com tudo. Eu falei, não tem como a gente não tá lá. O que a gente faz? E aí o Henrique e o Caio... Vamos achar mais um louco e vamos. Eis aqui o Rudy. O quarto. Então, pra mim, o momento uau foi esse, gente. Pode parecer que não, a gente falou sobre isso hoje. Às vezes a gente não consegue parar pra refletir sobre o que acontece. Isso é legal mesmo. Mas a gente encarou quase 20 horas de carro. Primeira vez que eu comi madeiro. Fomos na volta nas enchentes, acontecendo a enchente, a gente voltou com segurança, mas com preocupação, né? Deixamos a família em casa e tudo. Então, esse momento pra mim mostrou
um momento de muita união, mesmo com 2, 3 meses cada um na empresa. E pra mim foi um momento uau com vocês. Foi muito divertido. Não faria de novo, mas foi divertido. Cara, muito tempo de carro, é muito tempo de carro. Foi 18 horas de carro. É muito tempo A de gente carro. fez mais, né? Foi bem mais, porque tava chovendo, a gente foi por dentro do Rio Grande do Sul. Legal. Henrique, vou deixar você fazer uma pergunta pra galera. Eu vou fazer uma pergunta, tu usou muitas das minhas perguntas, não sei se a gente pensou igual, mas uma coisa que a gente é muito elogiado, diversas vezes mesmo, é o nosso suporte. E o nosso suporte tá aqui agora, presencialmente, pra vocês. Eis o suporte. Eis o suporte, tá? É realmente Estamos sem cara. suporte nesse momento, No momento, pessoal. inclusive, estamos sem suporte, né? Se alguém teve problema e não foi respondido... Eu tenho uma pergunta então pro Caio, Caio, nessa era agora que todo mundo fala de inteligência artificial, de automação de muita coisa, de deixarem IAs e robôs nos responderem, uma coisa que a gente sempre preza muito é ter o nosso suporte humanizado. O que tu acha da importância de ter um suporte humanizado hoje? Tu acha que realmente faz essa diferença? Claro, com certeza. Eu acho que é a principal diferença de qualquer atendimento, de qualquer lugar que você for. Quando eu tive essa mudança de chave de hotel para parque, eu não conhecia muito por dentro nos parques. Quando eu conversei com o Thiago, a primeira coisa que ele me perguntou é: você já foi nos parques de Gramado? Não. Aí eu, tô trabalhando, né? 6 por 1, trabalhando o dia inteiro, né? Quando não tinha folga, minha folga era dormir. Era descansar, né? Exatamente. Nunca tive esse tempo. Então, como que eu descobri? Como que eu fui atrás de como é que funciona os parques, de como é que regra cada parque tem, se meia não tem, através do atendimento deles. E a cada atendimento eu encontrei uma certa dificuldade, um pênalti, porque na parede. Eu nunca chegava na pessoa. Porque o meu problema, a minha dúvida, não é uma dúvida que a IA ia me responder, não é uma dúvida que o bot ia me responder. Eu precisava de alguém que olhasse a minha mensagem e me entendesse. E hoje eu não sei qual que seria, né? Eu sei que a mão de obra é difícil, mas é importante que tenha uma pessoa ali, porque pessoas gostam de pessoas. Nós gostamos de ser atendidos por pessoas, né? A IA ela é muito importante, não dá para descartar. Um bot é muito importante, não dá para deixar de lado. Mas é mais importante ainda que tenha uma pessoa do outro lado vendo. Porque se tu mandar uma mensagem pro bot e não tá cadastrado no bot a tua mensagem, ele vai falar: desculpe, olha as opções anteriores e me diga alguma, né? Exatamente. Que legal. A IA, na verdade, a gente sempre... É como a Parksnet, né? A tecnologia, o nosso sistema, a gente fala isso. O nosso sistema, ele é o meio. Exatamente. Então, assim, a IA, ela tem que ser um canal de reduzir processos operacionais, de automatizar. Talvez um cliente não recebeu o ingresso, poder mandar automático, a gente já está trabalhando nisso. Mas é o que o Caio trouxe. Nenhuma IA vai ter a sensibilidade de entender que tem uma família na porta do parque. Que é urgente. Sem ingresso, porque o WhatsApp dele foi digitado errado, qualquer coisa. Então eu acho que isso, e o Caio traz muito, não só o Caio, todos nós, mas o Caio tá à frente do sucesso do cliente, ele traz isso como prioridade. E isso é a diferença da Parksnet hoje. Porque no Brasil a gente sabe que às vezes nem todo mundo sabe escrever corretamente. Erra uma letra, como é que se escreve. E se não tá exatamente como tem que ser... Já tá tudo errado. Às vezes até o bot sabe te responder. Tem a pergunta, tem a resposta que tu precisa. Mas tu manda ali: oi, enter. Bom dia, enter. Me ajuda, enter. Ele Voucher, já trava. Já era. Já travou. Eu acho que uma das coisas também importante, a gente teve na Parksnet muito isso, né? A gente trocou algumas pessoas também do suporte, né? Então vai muito de quem tá ali respondendo, quem tá ali disposto a ajudar, realmente. Entender o senso de urgência do cliente. Exatamente. Então, acho que, beleza, a IA também pode ser um problema, vamos dizer assim, que não é um problema, né? Mas bem usada. Mas depende muito da pessoa que tá ali. Então, o suporte é a pessoa que tá ali disposta a ajudar. Exatamente. Tu sente uma coisa diferente, né? Até uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, a gente não sente tanto, que na região de Canela e Gramado a gente tá tendo agora, principalmente no Rio Sul, né? Que é um
um supermercado que tem aqui que é caixas automatizados, né? Que tu faz o autoatendimento, na verdade, né? E uma coisa que... Isso já existe há muito tempo em outros países, mas lá na Europa, ele chegou num ponto que algumas redes de lojas e de departamentos voltaram a ter caixas com pessoas trabalhando, eles não precisavam mais, mas voltaram a ter porque as pessoas sentiam saudade de conversar com outras pessoas. Principalmente o pessoal que é mais velho, a gente atende muitas pessoas aqui que são 60 a mais ou a melhor idade, né? E elas gostam de falar com as pessoas, elas têm uma dúvida, às vezes pequena, que não vai estar no banco de dados da IA, ela nem vai saber responder isso ali. Autoatendimento. Exatamente. E é importante esse contato, né? Esse ponto, a gente falou muito sobre isso em Santo Ângelo, né, Henrique, de inovação. E eu sempre bato muito nessa tecla. Inovação não quer dizer você socar tecnologia em tudo, usar tecnologia. A inovação é como você faz o que você já faz hoje de uma forma mais eficiente, usando ou não a tecnologia e de uma forma inovadora. Trago isso também muito. Lá no Vila da Mônica, quando a gente implantou o parque, inaugurou, o cliente chegou com a catraca, com QR Code e falou pra mim, aonde eu passo isso? Ou seja, a gente tá e não era a melhor idade. Era um casal jovem com família, com crianças. Então a gente tem ainda um período de amadurecimento e nós estamos muito no estágio inicial de uso da tecnologia. Muita gente não sabe que um QR Code vai aproximar da catraca e vai liberar o acesso. Isso aí, né? Passa na bilheteria. Então, muitas pessoas nem sabem ler um QR Code daqui a pouco para fazer uma compra. Não sabe o que é o voucher. Então eu sempre doso muito isso e a gente tem isso na Parksnet. Por isso que nós temos pessoas e a gente traz muito isso de ter o time de sucesso do cliente com pessoas atendendo o cliente e usando a IA, claro, a tecnologia a favor. Henrique, vou devolver essa pergunta que você fez pro Caio para você. Você hoje está no setor de marketing, na área de marketing. Eu já comentei isso também, você é vertical, acaba também transacionando em outras áreas, isso é muito legal. E tem essa visão 360, que a gente vem cada vez mais aprimorando isso. Mas falando do ponto de vista de marketing, qual que é o maior desafio hoje que você entende? É a placa da Parksnet? É a comunicação no Instagram? Conta um pouco para nós como que tem sido essa... E até o que você aprendeu nesse período, estando no marketing. E quais são os desafios do setor? Não, perfeito. Eu não sou um profissional de marketing no início. Minha formação, até não falei antes, mas minha formação é em Direito. Não tem realmente relação. Mas por questões pessoais eu aprendi sobre marketing porque eu sabia que eu precisaria saber, pelo menos, me vender. Então, se tu sabe se vender, tu sabe vender um produto, tu acaba descobrindo sobre marketing. E daí, por acaso, também por outras variáveis, eu fui aprendendo sobre ferramentas e hoje em dia eu consigo aplicar isso na Parksnet, né? Mas, falando do ponto de vista assim, mais técnico, assim, sobre o que eu aprendi nessa trajetória, eu posso definir que existem 2 desafios. O primeiro é o digital e o segundo é o físico, a realidade. Hoje em dia, no digital, a informação está cada vez mais rápida e a atenção diminuiu. Tem muitos estudos, agora eu não vou lembrar um de cabeça, mas a atenção do ser humano diminuiu. Antes a gente conseguia... a gente pode ver isso muito bem na música, mas antigamente você escutava um álbum inteiro de música. Você pegava o CD, tinha o álbum inteiro da música da pessoa. O álbum é montado, O álbum era montado, era feito por uma pessoa. Cada ordem da música tem uma importância. Tinha uma história. Né? Tinha um storytelling. E depois a gente subiu a geração ali, saiu do CD, agora a gente só escuta uma música. A gente monta uma playlist, a gente monta uma nossa playlist. Nós escolhemos o nosso álbum, né? A gente nem sabe se a gente escolhe, eu chego nesse ponto, sabe? Porque hoje em dia a gente tá... principalmente o algoritmo te manda tanta informação que aos poucos você acha que escolheu aquele estilo. E às vezes nem foi você. Você só viu tantas vezes que você acha que ele de fato foi escolhido por ti, mas não. Então a gente tá tendo uma diminuição da atenção humana severamente. E comunicar no digital com esse desafio é muito grande. Porque tu tem que pensar um conteúdo que seja atrativo, que não seja esteticamente feio. Eu bato muito nessas teclas, às vezes me pedem uns negócios, o próprio Thiago me pede muitas vezes, Henrique, bota essa frase, é quase um texto. E eu tenho um espaço pequenininho de um post para colocar esse texto, não cabe. Porque tem que ficar minimamente estético. Tem um ponto de vista, tem que ficar bonito, tem que ficar dentro da nossa identidade. Então isso é um desafio, fazer essa comunicação hoje... eu focaria para uma dica prática para quem principalmente pensar em... Não é PNL, é de vendas. Sim, PNL. É o PNL, mas conversão. Tem conversão para storytelling. Hoje em dia, por as pessoas estarem fugindo desse foco, conteúdos de valores estão crescendo. Tanto que o próprio Instagram agora mudou. Ele antes valorizava muito o Reels rápido. Aquele Reels que tivesse 10 segundos ele valorizava. Agora ele está valorizando o carrossel.
Porque ele mesmo entende, tipo, nossa, eu preciso passar conteúdo de valor. E fisicamente a gente tem outros desafios, que é comunicar numa placa tudo que a gente quer para fazer ela vender sozinha. A gente já chegou a uma conclusão meio óbvia que a placa sozinha não vende, quem vende realmente é quem está por trás da placa. Mas a gente trabalhou, agora a gente chegou num novo modelo, que é a gente tentar ao máximo fazer com que ela se venda sozinha, que ela possa ser atrativa sozinha. Então, realmente pensar 360, pensar pelo lado do cliente com opiniões diversas, opiniões alheias, é muito importante. Eu viro e mexo lá no escritório, eu chamo o Caio, dá um palpite aqui. Geralmente ele não concorda comigo. E geralmente eu não concordo com ele. Mas eu peço palpite. Porque vira e mexe ele fala, não, Henrique, putz, verdade, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui vai ficar melhor assim. O Rudy, que tá principalmente na rua também, o Thiago, que tem toda a experiência dele, também, cada um tem uma visão. Então, tu pegar mais visões diferentes, tu provavelmente vai chegar numa conclusão melhor. E que daí vai atender mais pessoas. Porque todas não vai conseguir, mas mais pessoas, vai ser mais assertivo. Muito bom, muito bem explicado. E eu sou formado em marketing, né? Pra curiosidade, para quem não sabe, eu tive a carreira generalista, trabalhei em várias áreas, mas para mim é muito claro, e grandes empresas que a gente já passou também, geralmente tem o setor de vendas e o setor de marketing, e não se conversam. Então, o meu desafio diário, e eu trago muito isso pro Henrique e o Rudy também, e eu como comercial, a gente tem que ter uma sinergia no pensamento. Não existe setor de vendas e de marketing. É vendas e marketing. Marketing é o coração, vendas é o cérebro, ou marketing é o cérebro, o coração é vendas. Não importa a ordem. Os dois são complementares. Sem um dos dois você não está completo, e tem que ser para ajudar. E aproveitando isso, né, Rudy? Comercialmente falando, como que é? Conta para nós os desafios hoje do comercial. Elenca aí o top 1. A gente sabe que o comercial sempre tem um desafio, né? Porque o comercial, quando finaliza o mês, se ele bateu a meta, ele vai comemorar até meia-noite. No dia seguinte, ele já tem a meta nova do próximo mês. Então não dá tempo de ter muita alegria, né? Dizer assim. E tá sempre ali com a faca no pescoço. Então, mas a gente fala brincando, mas a gente sabe que tem desafios. Parksnet. Eu acho que o principal desafio nosso é a comunicação. Sim. É como a gente consegue comunicar. Eu acho que tudo volta à comunicação. Tanto da plaquinha, até a plaquinha é engraçado, né? Que eu tô fazendo alguns testes já. Eu botei essas plaquinhas em alguns lugares, as novas em alguns lugares. É teste, a gente vai testando. Algum lugar que tem a placa antiga que não tá vendendo, a gente, vamos tentar trocar, botar uma placa nova e se vende mais. Mas uma coisa que é importante, que a gente repete muitas vezes, é o vendedor que vende. É a pessoa que vende. Hoje, o principal desafio que eu sinto, e que diariamente, às vezes perco o sono pensando, é a comunicação. Como a gente vai comunicar pro nosso afiliado? Cara, esse mês tu vendeu 10 ingressos. Se tu vender mais 10, cara, já vai dobrar a tua comissão. Sobe de nível, né? Muda. Já sobe de nível, já tá... Então, é essa questão que a gente muitas vezes fica debatendo, né? Internamente ali. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai comunicar pro guia, pra agência, pra parte do hotel? Será que é a mesma comunicação que a gente usa? Será que a gente tem que dividir os grupos? Eu acho que o principal é isso. E internamente, eu acho que os meninos deixam a minha vida muito mais fácil. Eu acho que a questão do marketing ali, o Henrique, ele faz as placas principalmente, assim, a gente dá umas ideias pra ele monta uma coisa muito elaborada, né? Então tem regiões ali que tem umas placas diferentes, não é o mesmo padrão. A placa comunica também, só que essa questão da placa ali, se tu entrar, o guia tá com o carro ali, tu entrou, olha, a gente teve o feedback essa semana, né, que falaram pra nós no escritório, que a pessoa andava no carro, olhava a placa da Parksnet e pensava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendeu? Então, tipo, como que eu vou explicar pra quando a pessoa entrar no carro, a pessoa ter que falar, tudo bem? Você já foi no parque? Não, tá indo? É teu primeiro dia na cidade? Sabia que você pode comprar seu pacote todo dos ingressos aqui? Então, eu acho que a comunicação, como vai chegar essa comunicação na última ponta, eu acho que é o principal desafio do comercial. Muito legal essa mensagem. E fica aqui nosso recado também, né? Acho legal. A Parksnet, para quem tá nos assistindo, os afiliados, nós temos um propósito muito claro, que é conectar os parques em uma plataforma fácil para que vocês possam revender. Esse é o nosso objetivo. O Caio, a gente, né? O time de sistema também, a Natália,
Imaginem que a gente está com 150 sistemas conectados numa plataforma. Então, todo dia a gente tem problema de integrar um parque, mudança de preço, mudança de comunicação. Mas a nossa equipe se propôs a fazer isso. A nossa empresa nasceu para fazer isso. E o que o Rudy trouxe é muito legal, a gente até trazer aqui no episódio, porque é o nosso desafio de comunicar. Muitas vezes os afiliados, as pessoas que são nossos afiliados, entendem que a Parksnet está ali como mais uma opção, né? Mas nós, como empresa, estamos nos propondo a estar aqui para servi-los. Então, seja criando uma comunicação, nós fizemos agora, né? Trazendo aqui o mapa de Gramado e Canela, que é um guia que tem as principais atrações, porque Gramado e Canela é confuso para quem não sabe, não conhece. Então, a gente criou um mapa com os principais parques e atrativos e pontos. A gente tem reformulação de placa, como o Henrique falou, já tem mais de 10 modelos de placas que a gente imprime, investe, faz, troca. Só que a gente aqui, e a gente falou muito também, só nós não somos nada. Porque se a gente não tiver a força de distribuição, a força de vendas, a gente não consegue, né? Não tem como sustentar toda essa estrutura de back. Então, graças a Deus, hoje a gente tem grandes vendedores, né, Rudy? Hoje a gente tem uma estrutura bacana, mas como o Rudy trouxe, eu acho que o nosso principal desafio é fazer com que aqueles afiliados que ainda não vendem possam vender. Muitas vezes o Rudy, a nossa equipe comercial, cadastra uma pousada, um hotel, e a gente volta no dia seguinte, não só na Serra Gaúcha, em outras cidades. E aquela placa tá guardada de ponta cabeça, tá dentro da gaveta, né, Rudy? Em Caldas Novas. Quantas vezes a gente não foi pra Caldas e a placa tava na gaveta? Mas a gente vai lá com toda a paciência, explica. Mas acho que fica aqui também um recado muito bacana, que nós estamos dando todo o acesso, né? Nós no momento não temos custo de aquisição na plataforma. A gente tá num período de MVP para validação. Então, assim, tem todos os benefícios para quem quer vender ingresso. Exatamente. Quem não vende ainda, fica nosso convite para cadastrar, falar com a nossa equipe e começar a vender. Eu, assim, vendo de quem já teve da outra ponta, quem já foi vendedor também, né? Eu no hotel vendia muito também a questão dos parques e passeios. Eu lembro que o primeiro contato que eu realmente tive com a Parksnet, eu nem sabia que era a Parksnet, foi com um dos nossos afiliados. No hotel onde eu trabalhava, ele tinha uma bancada e ele ficava lá com uma máquina e vendendo tudo. Primeira coisa que toda a equipe falou: meu Deus, se a gente tivesse a mesma coisa para vender tudo num lugar só, não ia ser muito mais fácil. Então o Thiago deixou um convite para quem vende ingresso e ainda não utiliza, mas eu quero deixar um convite para quem já utiliza a plataforma. Nós não pedimos exclusividade, mas dê um voto de confiança. Para conhecer. Migre tudo para nós. Ou uma boa parte, experimente, teste. A gente está aqui para servir vocês. A gente está aqui para fazer com que as suas vendas aumentem, né? Eu no suporte vejo muito isso. O cliente ele tem muita dificuldade, porque, cara, imagina o teu cliente ter que entrar em contato com 5 parques diferentes, com 5 suportes diferentes, só porque enquanto você montava o guia dele, o roteiro dele teve uma alteração. Naquele dia choveu. Nossa. E é cansativo pra quem tá montando, né, cara? Claro, com certeza. Tá ali montando, vou ver do Parque X, sair daqui, agora vou ver do Parque Y. Com certeza. Eu conheci alguns afiliados, né, durante esse um ano aí que eu tô trabalhando junto com vocês, que ele falou assim pra mim: eu recebo mais de comissão no Parque Y, mas, cara, como vocês têm o suporte, vocês têm tudo aí, pra mim é muito mais fácil. Eu prefiro ganhar um pouquinho menos e ter toda a ajuda que vocês me oferecem do que ganhar um pouquinho mais e ter toda a dor de cabeça e não ter nem tempo daqui a pouco para poder ganhar mais, para poder vender mais, né? Um trabalho muito legal que a gente fez, né, durante a temporada foi em tentar vender mais a todo momento. A todo momento. Se o cliente está com qualquer dificuldade, cara, pode ser o teu cliente, a gente vai mandar mensagem para ele, vai fazer a venda para você e vai vincular para você. A gente fez muito isso. Com com nós, você não perde a venda, né? Conosco, tu não vai perder a venda. Cara, se é por desconto, chama a nossa equipe. O Thiago tem um pensamento que eu admiro muito e eu entendo que é muito importante para qualquer crescimento. Não vamos perder venda. Exatamente. Não vamos perder venda. Se é por
enfim, por desconto ou o que seja, vamos fazer o possível para a gente poder atender esse cliente e ele ter a melhor experiência que ele já teve na Serra, com guia, no hotel. E isso traz também, eu acredito, que benefícios para quem está fazendo a venda, né? Para o próprio guia, para o próprio hoteleiro, porque tu ganha um cliente. A tua palavra, ela passa uma credibilidade muito grande e muito maior, às vezes, até do que o próprio digital. Tem clientes que vêm para a Serra, foi impactado 10 vezes, 15 vezes na região dele, mas se chegou aqui, foi no hotel, chegou na recepção e falou: tudo bem, como é que é para ir no lugar tal? Você me recomenda? Você já foi lá? Se você falar que é bom, ele vai ir. Se você falar que é ruim, ele vai deixar de ir na mesma hora. Né? É na mesma hora. Exatamente. Muito bom. E hoje a gente tem essa informação e eu sempre trago muito pro dado. E como eu também tô dentro de alguns parques e fiz parte de alguns projetos, hoje de 60% a 80% das vendas acontecem no destino. Por 2 fatores, né? Gramado e Canela, Serra Gaúcha. Balneário também, Caldas Novas. Mas aqui na Serra Gaúcha é um destino confuso para quem não conhece, que a gente trouxe até o mapa para resolver essa dor. Então a pessoa, ela espera chegar, ela sabe mais ou menos 2 ou 3 atrativos que ela vai visitar, mas ela espera chegar no hotel no dia da visita, um dia antes, para converter. Esse é um ponto muito forte que a gente tem percebido também conversando com os afiliados. E o segundo ponto é o clima. Então as pessoas, elas têm essa preocupação, né? Vai estar chovendo num dia, vai estar sol, e a gente sabe, o Caio trouxe muito isso, é muito legal. E isso não é uma crítica para os parques, mas é até uma forma da gente expor que realmente é uma dor. Cada parque tem uma forma de lidar. Alguns parques trabalham das 8 às 5, das 9 às 6, alguns são por chat, outros por WhatsApp, outros por telefone, outros por e-mail. Então quando o cliente começa a pesquisar, ele pensa: poxa, se eu montar o meu roteiro e chover, eu vou ter uma dor de cabeça, então eu vou deixar para comprar na hora. Só que esse ponto que é negativo para o destino, ele é muito positivo para o afiliado, que seja o recepcionista, o guia, aquele profissional que vai ter contato com o turista, que o Caio trouxe muito bem essa fala, porque na hora que o cliente entra no carro de um afiliado com a família, cara, ele tá entregando a segurança dos filhos dele na mão daquele motorista. Se aquele motorista que ele já tá entregando, o que é mais valioso para ele, que é o tempo e a família, se aquele afiliado falar para ele: olha, aquele parque é mais ou menos, mas vai nesse, e faz esse roteiro, ele vai comprar. E aí não é a questão de vender, é a questão de... não é uma venda forçada, é uma venda guiada para o que o cliente precisa. Exatamente. A gente fala muito isso, né? Que é a visão colaborativa. Muito legal, viu, pessoal? Exatamente. Que bate-papo bacana. Tá sendo muito bacana. O Caio fez um convite ali, eu até vou fazer um outro. A gente tem muitos afiliados que nos procuram para a gente ajudar eles de outras formas. Hoje mesmo eu atendi um afiliado, que às vezes eu também faço suporte. Quando o Caio tá de intervalo, eu façço suporte. Às vezes a gente tem que almoçar, porque não tem setorização a empresa. Exatamente. Claro. Jogando tudo, né? Também sou filho de Deus. Tem que almoçar, né? E ele tava com umas dúvidas, ele queria entrar no mercado digital. Ele vai lá, eu já marquei com ele, pra ele ir lá conversar com a gente, pra não, faz isso aqui, dessa forma é melhor, esses aplicativos são bons pra tu fazer edição. A gente às vezes passa muito mais o conhecimento pra eles e de forma totalmente gratuita. Ele só precisa dispor do tempo dele e ir lá conversar com a gente durante 20 minutos. E fica o convite. Qualquer afiliado que tenha interesse e eventualmente criar mais coisas de marketing, criar coisas mais no mercado digital, vai lá falar com a gente. Eu, o Caio, o Rudy já entende também bastante disso. Alguns insights a gente vai conseguir te trazer. A gente vai conseguir trazer algumas ideias, algumas ferramentas que tu pode usar. E são coisinhas que são detalhes, mas que aumentam muito a qualidade do teu conteúdo e a qualidade que tu vai se comunicar para fora. No caso desse afiliado, ele queria, usando o exemplo dele, ele queria entrar pro TikTok. Daí ele pediu: vocês têm material pro TikTok? Nós temos, a gente tem um banco de vídeos que podem ser usados para TikTok ou para Reels, né? Mas eu falei para ele: olha, dá uma estudada no YouTube, porque o YouTube é mais segmentado. O cliente que tá lá pesquisando sobre o parque, ele é uma compra mais certa. Não é que ele vai comprar 100% das vezes, né? Mas o cara que tá pesquisando no YouTube geralmente é um pouco mais velho. Então geralmente é um pai, já é uma mãe, já é a pessoa que vai de fato planejar a viagem, que vai pagar a viagem, né, no final. Então é um público mais assertivo dele. Nossa, realmente, eu nunca tinha reparado que eu tenho YouTube também. E geralmente é o mesmo conteúdo, ele só precisa repostar ali. Daí ele marcou, ele vai lá conversar com a gente vai passar mais algumas ideias pra eles, né? E alguns outros insights. Um insight que eu tive aqui no próprio podcast
Até recomendo, quem não viu ainda os outros episódios, assista os outros episódios, estão muito interessantes, tem muitas ideias. Eu venho aqui, o Thiago falou, não é a minha primeira vez no podcast, porque eu geralmente fico sentado num banquinho que tem aqui atrás, prestando atenção. Banquinho confortável. Bem confortável. E cada podcast que tem, eu realmente presto atenção porque são insights importantes, são ideias boas, são coisas que viram a chave. O do Breno foi muito bom, que ele falou que principalmente você ter que colocar a cara a tapa, não ter vergonha e fazer acontecer. A história do Denison, que é excelente, que mostra que, tipo assim, tu tem que correr atrás do desafio, sair da zona de conforto. Do pessoal dos parques, do próprio Thiago, que fala, vira e mexe aqui também, muitas coisas interessantes. E o André que eu peguei muito interessante foi do André, do Bondinhos, que ele falou que geralmente a gente fala pros nossos clientes que estão vindo principalmente aqui pra Serra, que o parque fica a 5 quilômetros. Para nós que moramos aqui na Serra, 5 quilômetros são pouco. Por quê? Porque a gente sabe que demora pouco tempo para ir até lá. Mas se o cliente vem de São Paulo, 5 quilômetros em São Paulo, às vezes é 1 hora de trânsito. Então tu entende que o simples fato de tu não comunicar pro teu cliente que é 5 quilômetros não, e sim, é 7 minutos, muda completamente o jogo. Porque daí ele vai ver que ele consegue fazer muito mais coisa naquele tempo que tu tá trazendo otimização pro tempo de viagem dele, que é muito importante pro turista que vem aqui. Ele quer usar o tempo dele da melhor forma possível. Então, esse simples detalhe de não falar o quilômetro, mas sim falar o tempo mesmo, muda completamente o jogo. São gatilhos. E é um insight extremamente pequeno. E a gente tá aí pra isso, né? A gente se propôs... O afiliado, tá? O vendedor, é uma coisa que a gente tem muito em mente. O vendedor, ele tem que vender. Acabou. Deixa a dor de cabeça pra nós. A gente tem o suporte pra isso, tá? Então, quando a gente tem o suporte pra isso... A gente tem o Caio. Quando fala a palavra suporte, tem que aparecer a foto do Caio. Tá na mente. Até o Henrique é muito engraçado quando o Henrique fica no suporte, o pessoal fala, oi, Caio. Eu vou respondendo. Eu também me chamo de Caio. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Uma coisa que o Caio falou, experimente a plataforma. Porque quando você vende, deu algum BO... a gente vai resolver. Exatamente. A gente vai correr de atrás. Então, o serviço que você vai ter pode chamar o suporte da Parksnet. Pronto. E a gente vai resolver. A gente vai resolver. E a gente tem um ano e meio, 2 anos de operação. É a primeira vez que a gente faz assim um pitch público, porque a gente é muito do fazer para depois falar. Exatamente. Né? E acho isso uma coisa muito também que reforça nossos valores, né? A gente brinca e, na verdade, é uma realidade. Hoje a gente não tá copiando tendência, a gente tá criando movimento. E a gente vai criar um movimento que é só o começo, né? Tudo que a gente fez até agora, o que a gente tá trazendo aqui a público e realmente falando, podem usar a plataforma e validem o que a gente tá falando na prática. Testem, né? Falem com os afiliados que já usam, isso é muito importante também. E, gente, pra gente encerrar aqui, e essa foi a Iá que sugeriu, vamos fazer um quiz rápido pro pessoal conhecer a equipe. E eu vou por ordem. Rudy, quem que é hoje o colaborador, o nosso interno? Entre todos que trabalham na Parksnet, que chega mais cedo no escritório. Chega mais cedo? Tem alguém? É o nosso menino Henrique. É o Henrique que chega mais cedo? É o Henrique. Que legal. Henrique, quem que é o mais organizado do time? Eu. Não vale essa resposta aí. Mas é eu. Claro. É você? Sim, eu. É o mais organizado? Eu considero com folga. Nossa. Com folga. Com folga. É. Não querendo expor vocês, mas olha... É organizado? Caio, quem que é o mais desorganizado? Joga no Eu tô estagiário. Gente, eu tô fazendo aleatório. Eu sou muito organizado dentro da minha bagunça, tá? Eu sei exatamente o motivo de cada coisa que tá ali. Cada clipe ali, né? Cada clipe, cada papelzinho. Você pode achar que não, mas tem um papel ali que ele tem importância. Ele tem um motivo dele ali. Então tá. Então temos o... E o Rudy? Qual a característica? Na realidade, eu e o Henrique, a gente chega praticamente quase todo. Mas aí é diferente. É pontual, então. Não é que o Henrique ele é pontual. O Henrique é pontual. Ele almoça meio-dia, meio-dia ele almoça. Cara, o Henrique é muito pontual. 5 pra meio-dia, ele desliga o computador e fica rodando a porta. Quando dá meio-dia, ele foi pro carro. Acabou. Ele liga o carro meio-dia. Então a gente chega junto. Bem. Então de cedo a gente tá... Tá, então, mas de pontualidade, Rudy, é pontual? Eu sou pontual. Tá. Qual outra característica do Rudy, Henrique, que você quer Do sincero? Rudy, boa pergunta. Uma característica do Rudy...
Eu tenho uma cara... Você não vai falar, eu vou falar aqui, gente. Ele faz áudio, ele conversa andando. É verdade, cara, meu Deus. Gente, Ele verdade. caminha 10 quilômetros todo dia eu vou na fazer frente um do vídeo só escritório. sobre isso. O Rudy Você tinha atende que fazer um telefone. vídeo Não, dele, ia ser ele legal atende isso. o telefone ou ele vai mandar o áudio. É incrível. Ele sai caminhando. Ele sai caminhando. Tá frio, pode tá chovendo, pode tá frio, ele sai caminhando. Gente, É por muito favor, engraçado, não liguem cara. por mais de uma hora, porque senão ele chega em Taquara. Tá? Seu William É muito boa. Ó, já viu só, já revelamos. É verdade. Eu não vou abordar de mim pra vocês não estragarem. Caio, vamos deixar aqui um convite pro pessoal. Quem quer trabalhar na Parksnet, no time do sucesso ao cliente, qual dica você dá? Como que faz? Qual a característica? Já falamos muito da nossa essência aqui, DNA, né? Atitude, força de vontade, querer aprender. Acho que esse é básico. Mas o que você considera importante para as pessoas que querem trabalhar conosco? O mais importante que eu acredito para quem quer trabalhar conosco é, acima de tudo, a proatividade. Às vezes a gente brinca, né? Tem muito isso no mercado de brincar. Ah, proatividade é algo que todo mundo fala na entrevista. Ah, eu sou proativo. Perfeccionista, né? Qual o seu defeito? Sou perfeccionista. Todo mundo acaba utilizando isso. Mas ser realmente proativo faz muita diferença. Tu não esperar ser mandado para fazer algo... Ver o problema e resolver. Né? Resolve. Cara, se tu tem à mão o problema e tu sabe como resolver, resolve, né? Não dependa de outro, né? A atitude eu acho que é o principal ponto para quem quer trabalhar tanto no sucesso do cliente como em qualquer área da Parksnet. É a atitude e saber entender o que o cliente precisa para você entregar para ele a melhor solução com o melhor tempo de resposta. Muito bom. E quando eu contratei o Caio, eu lembro até hoje a frase dele, ele falou pra mim assim: se você me ligar 2 horas da manhã pra carregar um piano, eu vou vir. Eu ainda não compramos um piano, né? Amanhã o Henrique vai na Amazon comprar um piano. Henrique não, Rudy, frase de impacto da Parksnet que a gente mais fala. Frase de impacto que a gente mais fala. Plantar Para depois colher. E eu acho que é isso... Hã? Eu acho que isso é bastante coisa que o Caio falou. É verdade. Eu acho que a gente tem muito disso da pessoa achar que é uma coisa, chegar e não esperar acontecer. Chegar e quer tudo pra ontem. E não é só na Parksnet, né? É na vida. Na vida é assim. A vida é assim. Geração TikTok. Exatamente. Chegou, tu quer que as coisas já tenham acontecido antes de chegar. Tu quer receber o salário do cara lá sem nem tu ter passado pelo que o cara passou. Então eu acho que é isso aí. O plantar pra depois colher. Faz sentido essa frase, né? Faz todo sentido. Pessoal, acho que foi muito bom. Esse foi um dos melhores Parkcast que nós já fizemos. Vamos ter que fazer com mais frequência com o time. Muito bom ouvir vocês. A gente tem insights e já pensa em coisas pra fazer. Somos proativos, estamos aqui, né, online, no telefone, mas... Já anotei 3 demandas aqui. Já anotou 3 demandas, legal. Mas então quero deixar meu muito obrigado pra vocês 3 que estão aqui representando o time da Parksnet. Mais uma vez, reforçar que vocês são pessoas muito importantes pra nós. E como eu falei, Parksnet, estamos criando um movimento, não copiando tendência. Isso eu acho que é um valor muito importante também que a gente tem. Fazer coisas inovadoras de forma honesta, transparente para o mercado de turismo. E eu falo sempre do lado de dentro e de fora. Eu acho que tudo que vocês estão construindo e a gente está fazendo junto, isso tem um efeito que a gente nem tem noção do tamanho que isso vai ser no futuro para os empreendimentos, para os parques, para os comerciais. Então, gente, parabéns. Vamos junto. Nós estamos mudando a forma de fazer. De vender ingressos. Isso aí. A forma de Ó, vender ingressos. vamos encerrar com o nosso grito de guerra? Bora. Vamos. Bora. 1, 2, 3 e Parksnet!